Olá, pessoal. Bom dia. Tudo certo? Queria agradecer a todo mundo aí por participar desse webinar. É uma satisfação muito grande ter vocês aí com a gente. Tem bastante pessoa na sala. Eu espero que seja bastante produtivo essa uma hora nossa. Meu nome é Thiago Garcês. Eu sou um dos fundadores da Escota. Sou também um dos especialistas aqui em inovação. E eu, junto com o Fábio e a Cris, vamos puxar esse webinar. Falando um pouquinho de nós, né? Eu já me apresentei, então nós temos aqui a Cris, ela é especialista FI, então ela vai falar bastante para a gente sobre a integração com o SAP, o que nós fizemos e também sobre o nosso cockpit inteligente. O Fábio Antunes é um cofundador da Expresso, é também o diretor de operações e ele vai fazer todo o demo do Expresso, tirar dúvidas, etc. Como que nós vamos fazer esse webinar hoje? Eu gostaria que todos ficassem no mudo, né, durante a nossa apresentação para facilitar o fluxo da apresentação e ao fim nós vamos ter um momento ali de perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas podem ser no chat ou podem ser verbal também, de acordo com a, a liberdade de vocês, né? Durante a apresentação, se vocês não quiserem perder a pergunta, escreve ali no chat, depois eu vou ser o mediador de todas essas perguntas e respostas, e daí a gente endereça tanto a Cris para o lado do SAP, tanto quanto o Fábio para o que diz respeito a Expresso. Então, mais uma vez aí, obrigado, e vamos iniciar então, tá certo? Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a Escota, né? A Escota é uma consultoria 100% SAP. A gente tem um foco muito grande na melhor experiência SAP e parte do que a gente vai falar hoje é sobre isso. E falando sobre isso, né, sobre inovação e experiência, a Escota, nós somos localizados em Curitiba, a gente atende todo o Brasil e Américas, né? A gente trabalha bastante remotamente desde o início da Escota. A gente sempre teve uma frente muito forte de trabalho remoto, com gestão de projeto ágil e assim por diante, o que facilitou muito esse nosso novo normal, né, que a gente está vivendo com o enfrentamento da pandemia. E, além disso, nós temos um preço bastante competitivo. A gente foca bastante nos talentos, né? As duas grandes frentes nossas é ser a primeira escolha para talentos e, assim, ser a primeira escolha para clientes. Então, a gente tem um time bastante sênior e bastante eficiente, e isso torna o nosso preço bastante competitivo. E, com isso, a gente vem ganhando bastante clientes aí ao longo dos anos. Então, aqui é só um quadrinho de clientes para vocês terem um pouco de ideia do nosso quadro, né, quem a gente atende. Então, nós atendemos aí bastante da rede produtiva e de manufatura do Brasil em todos os segmentos, e temos também alguns segmentos no setor de varejo, no setor até mesmo de B2C. Então, a gente tem um know-how bastante abrangente. E com isso, né, a gente trabalha muito para entregar para os clientes essa inovação que vocês vão ver hoje com o Expresso, que é um app de reembolso. Vocês vão ver que ele realmente é transformador, e tanto quanto outras soluções da SAP, como o Hybris, né, hoje em dia o C4HANA. Trabalhamos também com SCP, desenvolvimentos de aplicativos nativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Então, agora eu queria deixar com o Fábio, ele vai tocar toda a parte do Expresso com vocês, e depois a gente volta para falar um pouco do SAP. Pode seguir aí, Fábio. Só um momentinho, pessoal. Acho que tivemos aqui um problema de queda de internet. Só um momentinho, já voltamos.
Agora acho que sim, né? Estão me ouvindo melhor? Perfeito, agora sim, pode Tá, não seguir. não era um problema de internet, eu que deixei no mudo mesmo. Já. Só faz É, um. Vai lá, pode seguir. Vou pôr o isso, meu no mundo boa. aqui. Boa. Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer aí a Cris, o Thiago, o pessoal da Escota, pela oportunidade, né? A gente tem construído essa parceria com a Escota há um tempinho já, temos clientes em comum, então tem sido bem legal fazer esse trabalho. E também agradecer vocês que entraram aí para assistir a nossa apresentação. Eu vou tentar falar de uma forma breve sobre o Expresso, sobre mostrar um pouco da plataforma, enfim, a gente vai apresentar alguns cases para vocês e depois a gente vai falar sobre uma condição especial que a gente fez para clientes da Escota. Mas vamos lá, primeiro falando de forma reduzida sobre o Expresso, nós somos uma ferramenta para cuidar de toda a parte de despesas corporativas das empresas, né? Então a gente está acostumado a falar, chamar, as pessoas estão acostumadas a chamar de app de reembolso, mas na verdade entra tudo o que está em volta disso, né? Então reembolsos, adiantamentos, prestação de contas, cartão corporativo, enfim, tudo isso que tange a esse processo. E aí a gente trouxe bastante tecnologia, colocou bastante tecnologia nisso para agilizar esse processo e também fizemos integração junto com a Escota com a SAP para conseguir entregar uma solução mais completa. Só para vocês conhecerem um pouco da gente, acho que é legal a gente, vocês saberem, né, com quem vocês estão conversando. Hoje já tem mais de 300 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro utilizando o Expresso. Eu gosto de colocar esses clientes aí na tela, porque são clientes que boa parte de vocês devem conhecer vários deles, mas também porque são de segmentos diferentes, né? Então, assim como o Thiago falou, a gente tem uma abrangência muito grande para diferentes cenários, né? Então, essa é, inclusive, uma dúvida bem comum dos clientes quando eles vêm conversar com a gente, é, Fábio, mas o meu processo é muito específico, eu tenho regras de políticas, eu tenho uma série de coisas diferentes. Será que você vai conseguir me atender? Então, a resposta é sim, porque a gente está, enfim, consegue resolver boa parte desses clientes de uma forma bem bacana. Aí hoje a gente já tem mais de 40 mil usuários cadastrados utilizando a plataforma mensalmente, enviamos mais de 1 milhão de despesas no ano passado, então a gente já tem bastante coisa rodando no Expresso. E aí, por que que a gente acha que é um bom momento para conversar com vocês, né? Por que que a gente acredita que é um bom momento para falar com vocês? Primeiro, a gente analisando o cenário, né, conversando com os nossos clientes, enfim, com os prospects que a gente notou que as empresas, boa parte delas estão freando ou reduzindo investimentos agora, mas ao mesmo tempo é um bom momento para apertar os parafusos, né? Então a gente tem conversado com bastante empresa que tem falado com o Expresso, principalmente porque está aproveitando agora esse momento para melhorar a gestão, porque sabe que precisa de formas diferentes para conseguir reduzir gastos, aumentar a produtividade para sair mais forte dessa situação que a gente está passando. E aí, olhando para o cenário, né, quando a gente fala de despesas corporativas, os principais cenários que as empresas utilizam a gente são para viagens corporativas e para despesas, né, equipes externas que ficam aí na rua, às vezes na própria cidade. E a gente sabe que após o isolamento, as empresas elas vão gradativamente retomar suas atividades na rua, as viagens, os representantes vão ter que visitar clientes, né? Alguns dos nossos clientes, inclusive, nem pararam, eles continuam, enfim, com as atividades na rua. Então, a gente tem um trabalho dobrado, né? Quem já empreende no Brasil há bastante tempo sabe que a gente tem um trabalho dobrado para enfrentar qualquer recessão econômica. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que as empresas vão retomar as atividades, a gente vai entrar num momento agora de controle, né? Então as empresas elas precisam saber no detalhe quanto que elas estão gastando, elas vão criar regras e políticas rígidas de viagem, às vezes até reduzir, às vezes deixá-las um pouco mais restritas. Por quê? Porque elas precisam saber exatamente onde cada centavo está sendo gasto, né? Elas precisam melhorar o nível de gestão delas. Então, uma empresa que já usa SAP, com certeza, já tem um nível de gestão bem melhor. Essa é uma oportunidade da gente dar mais um passo ainda para melhorar a gestão das empresas. E aí a gente mergulha um pouco no processo do Expresso, né? A gente gosta de, apesar de terem várias pessoas mexendo com esse processo, a gente sabe. Peraí, que me avisaram aqui que está aparecendo a tela. Bom, vamos lá, vamos continuar.
A gente sabe que várias pessoas estão envolvidas aí nesse processo, mas tem 3 pessoas principais aí que estão envolvidas com esse processo de prestação de contas. Tem primeira pessoa, que geralmente é a maior quantidade de usuários da empresa, é aquele usuário da equipe externa, né, o field sales ali, que é uma pessoa que tem que guardar os comprovantes, ela perde horas ali preenchendo os relatórios, né, às vezes, ou já até faz direto no RP, mas por um módulo meio improvisado, ou faz ainda em planilha, mesmo tendo um sistema de gestão, e ele demora um tempo para ser reembolsado. Aí, no meio desse processo, tem a pessoa com maior impacto, que é o financeiro, né? O financeiro, a gente coloca aqui como financeiro, mas às vezes é contas a pagar, tesouraria, que são as pessoas que precisam cobrar o envio desses relatórios, precisam conferir nota por nota, validar se estão na política e tudo mais, fazer o upload dessas informações no RP, e aí ela tem que juntar todos os relatórios de todas as pessoas dessa equipe externa para resolver esse processo. E aí, acima disso, ainda tem uma outra camada que a gente trabalha bastante no Expresso também, que aqui a gente chamou de diretoria, mas na verdade é qualquer cargo de gestão, né? Porque geralmente são as pessoas que precisam olhar para o macro desses gastos, precisam fazer análise de orçamento, precisa ter uma noção de onde esses gastos, né? Onde está sendo gasto, qual centro de custo está gastando mais. E ela perde, uma pessoa, como ela está ali no estratégico, um nível acima, ela nota que ela perde com fraude, ela paga os funcionários por tempo desperdiçado, né? Então, a gente sabe que nenhuma empresa fica mais rica fazendo reembolso, então a gente é um tempo desperdiçado, é uma atividade secundária. Vamos tentar transformar isso em dinheiro, né? Se a gente for transformar isso em dinheiro, vamos pegar um exemplo de um funcionário externo que envia um relatório semanal que ele gasta 1 hora por relatório, né? Então a gente pegou ali uma média de salário ali pelo Glassdoor, né? Que é um site que monitora esse tipo de remuneração. E só essa pessoa ela está custando por mês, num processo completamente secundário, que não é o core business da sua empresa, R$ 118 por mês, né? Então, isso custa para a empresa. A gente está acostumado a falar sobre melhora de produtividade e tudo mais, mas vamos transformar isso em dinheiro. E aí a gente tem uma calculadora no Expresso que a gente costuma aplicar, né, quando a gente está em processo de negociação com as empresas. A gente criou uma calculadora que as empresas respondem com a realidade delas, e aí a gente consegue ter uma noção de quanto que elas estão gastando com esse processo. Então, a gente fez uma simulação aqui para vocês terem uma noção. Uma empresa que tem mais ou menos 100 pessoas que fazem reembolso mensalmente, né, de forma recorrente, ela perde mais ou menos R$ 84 mil por ano nesse processo. Isso a gente está falando só de horas de trabalho, né? Então transformando em remuneração, fora fraudes, fora erros e tudo mais. Ela gasta 2.400 horas de funcionários do time em atividades que não trazem resultados, porque o reembolso ele é uma atividade secundária. E ela utiliza 1.536 horas do financeiro de forma não estratégica, né? Então, quando a gente fala de forma não estratégica, aqui é conferindo, fazendo trabalhos manuais repetitivos que poderiam ser transformados em tecnologia, em automação, inteligência artificial, para que a gente consiga reduzir o tempo que eles gastam. E aí, uma questão de papel, a gente fez uma pesquisa recentemente com algumas empresas, e essa aqui é mais ou menos uma média, pelo que a gente abordou com eles, de 136 quilos de papel por ano que elas deixam de gastar numa empresa dessa média. Então, isso é uma média, mas óbvio que quando a gente for conversar com vocês, a gente vai fazer esse cálculo em cima da realidade de vocês para vocês terem uma noção maior disso. E aí, como que a gente resolve isso? Né? Aqui é uma carinha do aplicativo, mas tentando colocar num fluxo para vocês entenderem, o funcionário que solicitava adiantamentos, que enviava relatórios ali de forma manual, agora ele vai ter um aplicativo em que ele faz essas solicitações, então conforme elas acontecem, então preciso de um adiantamento, passei um registro de uma despesa ali, eu preciso gastar com essa despesa, eu preciso pedir esse reembolso, então ela já registra a despesa na hora que ela acontece, e esse relatório ele vai seguir um fluxo que a gente desenhar dentro da plataforma. O que é um primeiro ponto importante aqui? A gente, se vocês olharem aqui, por exemplo, tem alguns tipos de despesa, mas aqui a gente está falando de um exemplo, mas o Expresso ele vai ser parametrizado de acordo com a realidade da sua empresa, né? Então,
quais são os centros de custos que eu tenho, quais são os tipos de despesas, naturezas de despesa que eu tenho, os meus projetos, as minhas hierarquias de aprovação, então se eu tenho alguma alçada, se uma despesa for fora da política. Então a gente vai fazer um trabalho de parametrização com vocês para que o Expresso reflita tanto o processo de vocês, quanto o que vocês já têm no SAP para facilitar essa integração. Então, para o funcionário, para a pessoa que está ali na ponta registrando, ela vai ter um aplicativo em que ela registra as despesas conforme elas acontecem. E aí tem um ponto muito importante que a gente gastou muito tempo para que o Expresso seja muito intuitivo, então para que a gente não tenha que gastar muitas horas de treinamento desse time. Geralmente as pessoas baixam, assistem um vídeo lá de 2, 3 minutos e elas já conseguem mexer no aplicativo. E aí isso cai para aprovação. O Expresso ele pode ser 100% mobile, o processo inteiro. Então, se as aprovações quiserem ser feitas pelo celular, se a validação de políticas, tudo pode ser feito pelo celular, mas a gente também reflete tudo numa plataforma web, que depois isso vai integrar com o SAP, né, com o SAP. Então, fiz os relatórios, eles foram aprovados, estão dentro das políticas, estão dentro das regras, a gente integra com o SAP para fazer, enfim, a criação das movimentações financeiras, que depois a Cris vai explicar um pouco mais no detalhe para vocês. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu acho que são diferenciais importantes do Expresso. Eu acho que vale a gente colocar isso para vocês, deixar isso mais claro para vocês, que primeiro, a gente tem uma integração com o SAP, que é o que o Thiago já vai explicar e a Cris vai explicar para vocês, mas isso a gente já tem feito e aí, óbvio, tem a parametrização de acordo com cada cliente SAP, e a gente criou algumas coisas para trazer mais tecnologia para esse processo. Então, hoje a gente tem uma automação antifraude que a gente valida. A gente lê as informações da nota, então a gente valida informações se a despesa está dentro da política ou não, se é um comprovante duplicado ou não, então se alguém tentar fazer uma fraude ou até por erro, tentar enviar um relatório que tenha despesas que não são legais, ou se não é um comprovante fiscal. Então a gente colocou uma tecnologia para verificar essas informações e tirar antifraude, e a gente chama de automação porque tem empresas que usam o Expresso que elas acabam evoluindo para um espaço em que elas colocam uma funcionalidade do Expresso que chama aprovação automática. O que isso funciona? A empresa, quando o Expresso não der nenhum alerta para ela pode ter a opção de acionar isso, e aí isso já vai passar o relatório automaticamente. Então, nem tem que fazer aquela conferência. O aplicativo, eu acho que depois a gente tem muita coisa que a gente fala aqui nesse teste, né? Então, por exemplo, um aplicativo simples e prático, mas esse tipo de coisa eu acho que vale muito a gente fazer testes com vocês depois, então a gente consegue fazer simulações, que é muito mais fácil vocês mesmos verificarem isso do que eu falar para vocês, né? Então a gente gosta muito de fazer testes com vocês para que vocês sintam isso também. A gente tem relatórios em multimoedas, então se você tem viagens internacionais, tudo isso já está dentro do Expresso. Recentemente, a gente lançou o cálculo de KM por GPS. Então, tem duas opções hoje para vocês controlarem KM, que é uma despesa bem comum. Então, a gente tem uma integração com o Google Maps, que é uma integração em que você coloca origem e destino e a gente diz quanto que você está gastando ali de quilometragem, e aí isso já multiplica pelo valor que você paga por KM, enfim, seguindo as suas políticas. E a gente também tem uma funcionalidade de GPS, você dá o start e o fim ali, e a gente mede a rota para saber quanto que gastou e fazer o cálculo do KM. Então, assim, é uma série de tecnologias que foram colocadas para a gente conseguir entregar esse resultado para vocês e ainda assim conseguir fazer o lançamento de despesas offline, né? Então, puxa, eu estou com uma pessoa que está num lugar sem internet, às vezes ela está na estrada, ela vai conseguir fazer todas as ações. Assim que a gente tiver uma conexão, a gente sincroniza isso com o celular da pessoa. Então, mostrando um pouco de tela aqui da plataforma web, isso aqui é um Expresso aberto já dentro de uma despesa, né? Se vocês olharem aqui nessa parte que vai abrir da despesa, ele está dando um alerta. O que é esse alerta aqui? É um alerta de comprovante similar, né? Então, essa despesa ela já foi enviada, essa mesma nota fiscal, a tecnologia do Expresso leu e viu que essa despesa já foi enviada, essa nota já foi enviada outra vez. Então, se você clicasse nessa despesa, ele direcionaria para outra despesa.
para você ter uma noção disso e para você saber onde está, se realmente é uma fraude ou se é um alerta que não cabe, né? E aí, dentro da despesa, aqui, por exemplo, tem a natureza, o centro de custo, a unidade. Então, a gente vai parametrizar isso de acordo com a realidade de vocês. E aí, no final, isso vai gerar um relatório, né, que se vocês olharem aqui, vocês vão ver todas as despesas, né? A gente agrupa isso num relatório fechado para facilitar a aprovação. E as despesas, elas vão vocês vão ver no case da Fábio Perini que o Thiago e a Cris vão falar para vocês, que é muito comum nas empresas terem vários tipos de despesa, né? Então, despesas reembolsáveis, despesas de adiantamento, despesas de cartão corporativo. Então, todas essas informações elas vão ficar separadas para gerar o resultado de acordo com o que precisa ser feito, né? Então, olha, essa despesa aqui foi só uma prestação de contas, essa aqui realmente eu preciso fazer um depósito para o funcionário. Então, isso tudo vai ficar organizado dentro de um relatório. Eu dei uma passada muito breve, óbvio, né? Se vocês olharem no canto aqui, vocês vão ver que tem várias funcionalidades de exportação de relatórios, de classificação, de políticas, dashboard de despesa. Isso acho que a gente pode, num segundo momento, falar com vocês, mergulhar mais na ferramenta, mas é importante. Opa, minha bateria está acabando. E aí entra num ponto bem legal, que eu acho que é um diferencial bacana do Expresso. A gente, por exemplo, nessa semana, a gente está lançando algumas funcionalidades de integração com o cartão corporativo. A gente lançou agora na semana passada a integração com o GPS, né? Então, quilômetros por GPS. Então, a gente tem um time aqui de desenvolvimento que eles estão trabalhando nisso o tempo inteiro para conseguir evoluir a ferramenta. Só que isso não impacta no custo da ferramenta para o pessoal, né? Então, para quem utiliza, para as empresas que utilizam. A gente faz upgrades frequentes e a empresa ela não vai pagar nenhum custo de manutenção e nenhum custo de atualização da ferramenta. Ela só vai pagar aquela mensalidade ali que é baseada no valor de usuários, e aí isso ela vai ter acesso a todas as melhorias e evolução constante que tiver no Expresso. E aí, o que é muito importante, né? Então, eu falei, por exemplo, da integração com o cartão de crédito. A gente sabe que o Expresso ele é parte de um todo, né? Então, a gente tem que integrar uma série de coisas, então, com aplicativos de transporte, às vezes com sistemas de viagem, enfim, com uma série de coisas. E aí, claro, a gente joga essas informações para o SAP, que é onde estão todos os dados de vocês, toda a gestão, tudo funcionando bonitinho. E aí eu vou passar um pouco a palavra para a Cris agora. A Cris acho que vai explicar para vocês um pouquinho melhor da integração. Cris, fica à vontade para falar agora, para explicar melhor como funciona essa integração para o pessoal aí. Pessoal, bom dia. Eu vou falar aqui um pouco sobre o Cockpit, que a Escota desenvolveu nessa parceria com a Expresso. Então, como é que funciona o nosso Cockpit? As despesas, elas são todas aprovadas, como o Fábio explicou, diretamente no aplicativo do Expresso. Então, a gente não colocou nenhuma aprovação adicional dentro do SAP, nenhum workflow, visto que isso já foi aprovado, né? Para evitar retrabalho e tudo mais. Então, uma vez que elas são todas aprovadas dentro do Expresso, a gente tem uma integração por API no SAP. Então, isso funciona uma interface aqui e atualiza todos os dados que foram aprovados, dos relatórios aprovados, dentro do SAP. O pessoal da contabilidade financeira tem a possibilidade de fazer uma conferência adicional antes disso ser contabilizado, então, verificar ali taxas de câmbio, dependendo se for uma despesa, até a gente pode falar ali do case da Fábio Perini, que tinha despesas em moedas estrangeiras, então, às vezes, quer fazer uma conferência, quer atualizar a taxa de câmbio de acordo com a taxa do cartão, verificar ali o centro de custo, porque, às vezes, não sei, o funcionário lançou incorretamente, lançou para centro de custo, deveria ser para um projeto. Tudo isso é possível de fazer dentro do nosso Cockpit, que finalmente vai ser integrado lá na contabilidade financeira, é a etapa final aqui dentro da ferramenta. Então, aqui mostrando um pouco mais das funcionalidades desse Cockpit. A gente tem uma determinação de contas flexível, então, a partir das categorias e subcategorias de despesa, então, digamos que é uma despesa de transporte e táxi, aí eu consigo determinar qual é a conta contábil que isso tem que atingir. Isso é bem flexível, então, a gente criou de uma forma que você pode, dependendo das categorias que são parametrizadas dentro do Expresso, você consegue ir parametrizando dentro da nossa ferramenta do Cockpit do Expresso.
existe toda uma consistência de dados, porque os dados são alimentados dentro do Expresso, mas eu quero garantir que esse empregado ali, ele existe como fornecedor dentro do SAP, que os seus de custo informados estão criados corretamente e liberados para ser lançados. Então, tem toda essa consistência de dados que é feita dentro da ferramenta. E além disso, por relatório, a gente tem um controle ali de status. Então, se ele foi importado, que é o primeiro status, né? Quando ele veio via API, se tem algum problema ali na importação, deu algum problema na interface, ele vai indicar ali. Quando a contabilidade faz algum ajuste, isso é flegado ali com o status modificado, então a gente consegue saber que o relatório não estava de uma forma dentro do Expresso, mas ocorreu alguma modificação, então fica fácil de rastrear que ocorreu alguma modificação dentro do SAP. E depois o status de contabilizado ou algum erro na contabilização, digamos que o período está bloqueado ali, ele vai ficar com um errinho para ser tratado. Então, aqui é a telinha de como ele fica. Então, aqui a gente pode ver já alguns relatórios com os seus devidos status, a conta do fornecedor, então, como cada empregado vai ser criado como fornecedor para depois poder fazer o acerto de contas, né, o pagamento dele, da diferença, ele vai ser criado como fornecedor para criar um contas a pagar, as categorias, subcategorias e a determinação de contas. Eu acho que o Thiago agora vai falar um pouquinho mais sobre o case da Fábio Perini e falar um pouco ali como foi a experiência. Perfeito, Cris, obrigado. Então, pessoal, ali como a Cris falou da integração, a nossa integração ela é 100% transparente para vocês. O que isso significa? A Escota construiu o integrador via API, como ela explicou, e ela está 100% integrada com a Expresso e com o SAP. Inclusive, a gente desenvolveu esse cockpit inteligente que é para a gestão de vocês dentro da organização, né? E o que a gente fez lá na Perini? A Perini é um case muito legal. A Perini, ela, só para contextualizar vocês, ela é uma multinacional italiana / alemã, que tem subsidiárias na América Central inteira e América do Sul. E o quartel-general deles é aqui em Joinville. Então, como eu falei, eles são bem interessantes porque eles atendem dos Estados Unidos para baixo. Então, eles atendem muitas moedas, né? E eles têm todo tipo de reembolso possível. Então, eles têm cartão corporativo, eles têm reembolso em espécie, em todas as espécies, né? Aqui da América Central e Sul. Eles têm reembolso no cartão pessoal, e eles têm também reembolso que é por conta da Perini, ou seja, a própria Perini paga esse reembolso e tem reembolso que eles têm que dar conta para o cliente deles, no caso. E lá a Expresso atendeu 100%, tanto quanto o nosso cockpit. Eles tinham um problema muito grande lá, que atrasavam muito tempo para fazer o reembolso, e com isso atrasava toda a gestão de contas deles, né? Até fechar o período, eles tinham que fazer toda a contabilização e etc., além de, como vocês bem sabem, de todo o fechamento de câmbio e assim por diante. E, além do que, gente, muitas vezes coincide de ter o fechamento bem quando os nossos funcionários estão viajando. Então, quem nunca sofreu aquele momento que você espera 45 dias, 60 dias para você ter o reembolso na sua mão, para daí você poder realmente entrar esse reembolso no SAP. Empresas que são capital aberto ou até capital fechado, mas devem satisfação aos investidores, isso não pode acontecer, porque parte do nosso fechamento, obviamente, é os reembolsos e o encontro de contas. Então, foi isso que a gente fez lá. Outra empresa, que é um case da Expresso, acaba sendo a própria Escota. A gente é usuário Expresso já tem um bom tempo. Nosso time inteiro usa Expresso. Como vocês bem podem pensar, né? É uma consultoria, a gente viaja bastante. Então, a gente também tem reembolso de todos os modelos. Temos reembolso que é por parte do cliente, né? Ou seja, a gente adianta o dinheiro do reembolso e a gente presta a conta para o cliente, ele nos reembolsa, e temos reembolsos que é da própria Escota. Onde a Escota em particular é que ajudou a gente bastante. Nas políticas, né? Então agora nossas políticas são muito claras, por projeto, por cliente ou por centro de custo. Temos também outra coisa que ajudou a gente muito, que é na prestação de contas frente aos nossos clientes.
Antes, dá um exemplo real aqui. A Cris estava num projeto para a própria Perini e chegou no fim do mês, ela fez o reembolso dela normal e a gente teve que prestar conta para a Perini. A Cris tinha que fazer um Excel, passava o Excel para a gente recolhia todos os cupomzinhos dela e notas fiscais, assim por diante, e enviava muitas vezes via correio para os nossos clientes. Como que a gente faz isso hoje? Ela vai notificando no app, no fim do mês ela aperta um enviar, cai em todo o fluxo de aprovação aqui dentro da Escota. Uma vez aprovado, ela recebe uma notificação que foi aprovada. Uma vez que isso acontece, o nosso administrativo ele simplesmente gera um relatório para a Perini para o projeto XPTO. Pronto, está feito o meu reembolso frente à Cris e frente ao cliente. Então, isso auxiliou muito a gente. No caso da Perini, foi exatamente o mesmo caso. Outro problema que é recorrente, né, gente? Infelizmente, nós sabemos que existe bastante fraude em reembolso. Então, isso ajuda bastante. A Escota em si, nós não tínhamos muito problema quanto a isso, mas outras empresas têm, é uma reclamação diária aí que a gente vê. Principalmente no Brasil, né, onde a gente tem uma forma de cupom fiscal e muitas vezes até notinha manual que ela é facilmente fraudada. Então, isso ajuda bastante também. Lá na Perini, a gente fez toda a integração com o SAP. Então, esse cockpit que vocês viram, ele funciona lá no dia a dia. Adiantou muito. E a gente fez também lá uma forma deles fazerem a conferência dos cartões de crédito de forma mais rápida. Então, todo encontro de contas, né, de lançamento de cartão de crédito, corporativo, obviamente, a gente auxiliou nisso também. Então, foi isso que a gente fez lá. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem escrever aqui no chat ou perguntar depois que eu vou respondendo. Pode seguir lá, pessoal. Boa, vamos lá. Agora, acho que é legal a gente entrar um pouquinho, né, Thiago e Cris, na promoção que a gente criou para os clientes da Escota, né? Então, para os parceiros da Escota, que é os 60 dias free, né? Como que funciona essa promoção? A gente sabe que boa parte das empresas elas estão aí com as atividades bem reduzidas, né, de reembolso, porque, enfim, as atividades externas e as viagens estão paradas, e algumas empresas continuam normal, mas mesmo assim a gente vai ter um benefício para esses clientes, que é o seguinte: as empresas que conversarem com a gente, né, a gente vai abordar vocês aí depois da reunião, as pessoas que se inscreveram, elas vão ter duas coisas que vão fazer elas economizarem bastante, tá? Então, primeiro, a implantação gratuita. Quando a gente fala de implantação aqui, a gente está falando da parte do Expresso, tá? Então, a parte de parametrização da ferramenta, treinamento dos envolvidos, né? Treinamento do time financeiro, treinamento dos usuários. Então, essa implantação ela vai ser gratuita para esses clientes, para vocês não terem que fazer nenhum investimento agora. E aí vocês vão ter também 60 dias de graça, né? Então, vocês vão usar, independente de quantos usuários, quantas pessoas utilizarem a ferramenta, a partir do momento que a gente assina esse termo, vocês vão ter 60 dias de graça para utilizar a ferramenta. Aí, nesse termo, quando a gente for conversar com vocês, a gente já vai deixar mapeado, né, quanto que custaria o Expresso depois de 60 dias. Isso vai estar em contrato para vocês terem esse preço garantido depois. Mas é importante vocês saberem que o Expresso ele cobra por usuários ativos. Então, usuários ativos são as pessoas que utilizam a ferramenta de fato. Então, você pode ter 5.000 funcionários, mas você tem, em média, 300 pessoas que solicitam reembolso, você vai pagar para essas 300 pessoas. Então, você vai usar esses 60 dias de graça, vai ter treinamento gratuito e não tem amarras contratuais, né? Então, puxa, eu usei essa ferramenta nesse período e aí depois não gostei, não tive uma boa experiência. Como a gente confia bastante no Expresso integrado pela Escota, ali com cockpit e tudo mais, a gente não colocou nenhuma amarra contratual. E aí esse processo todo vai ser exatamente como qualquer cliente, tá? Então, vocês vão ser apresentados para um gerente de sucesso que vai acompanhar toda a jornada de vocês até que a ferramenta esteja funcionando. Aí acho que, Thiago, vale a pena você explicar um pouquinho da integração para eles saberem exatamente qual que vai ser o plano daqui para frente para quem quiser seguir. Sim. Perfeito, Fábio.
Pessoal, quero levantar aqui que essa é uma oportunidade excelente, tá? Provavelmente nós não vamos ver isso de novo. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Fábio, até me interrompa aqui se eu estiver errado, que você que é o expert no Expresso, né? Pode falar. Essa implantação aqui, galera, a Escota passou por isso, né? Aqui dentro de casa. Eu não participei da implantação, mas eu encabecei isso aqui dentro junto com o Fábio e com o time dele. O que acontece aqui nessa implantação? Ela é muito parecida com uma implantação de alguma coisa SAP, tá? A Expresso passa com a gente em um questionário assim de workflow, de como que você quer controlar, se é por centro de custo, se é por cliente, se é por projeto e assim por diante. Então é muito legal. Então vocês usam por políticas também. Então você usa essa oportunidade até mesmo para organizar a casa. Nós fizemos isso. A gente tinha algumas políticas e falou, puta, isso aqui não faz mais sentido, vamos fazer outra coisa. Ou se não, vamos ter uma política diferenciada, sei lá, para gerente versus diretores, e assim por diante. Então é um momento muito legal para vocês verem isso, e uma vez que você fez isso, você tem o que eu chamo do RP de reembolso 100% pronto. Você tem suas políticas, tem onde elas vão ser lançadas, tem quem vai aprovar, as alçadas e assim por diante. Então é muito legal. E daí, Sim. falando desses... Tiago, deixa eu até complementar um negócio rápido, desculpa te cortar, que tem uma coisa que eu acho legal falar para os clientes também, que como a gente implantou o Expresso, a gente nasceu como uma empresa de tecnologia, né? Mas como a gente implantou o Expresso em mais de 400 empresas já, isso fez com que a gente virasse especialista no processo também. Com certeza. Né? Então, hoje as empresas elas usam a gente muito para... Cara, me dá uma dica, quanto que as empresas estão pagando por quilômetro, qual que é uma boa política, o que é um bom fluxo de aprovação, então a gente acaba mergulhando no processo da empresa também, só para complementar. Concordo 100%, é muito parecido com o processo SAP, então vocês se tornaram consultores de reembolso, com certeza Sim. absoluta. E daí, para a integração, como que eu conversei com o Fábio para a gente seguir nesses 60 dias free? A integração, a gente conseguiu fazer um preço muito legal do SAP. A gente tem que fazer um assessment de empresa para empresa, mas está ficando entre 12 a 15 mil reais a integração. Claro que vocês podem fazer esses 60 dias free com a implementação do Expresso sem estar integrado ao SAP. Também não tem problema nenhum, vocês vão ter zero custo. Obviamente, vai funcionar como um trial. Caso vocês queiram fazer a integração, daí sim existe esse custo que, infelizmente, a gente não consegue isentar, porque tem todo o protocolo SAP que vocês bem conhecem, né? Tem toda a teste, qualidade, entrada em produção, suporte e assim por diante. Então, existe esse custo da escota, tá? Então, essa é a integração e também é um preço bastante reduzido para a gente, de fato, ter mais pessoas aí utilizando o reembolso. Eu queria já começar aqui, Fábio, tem uma pergunta aqui muito legal, cara, da Lisiane, que é um problema muito grande que tem no SAP, que são usuários ativos é igual a usuários nominais. Deixa eu explicar um pouquinho, daí, Fábio, você me interrompe se eu estiver errado, tá? Sem problema. Seguindo o mesmo exemplo ali que o Fábio deu. Minha empresa tem 5 mil funcionários e eu comprei 300 licenças. O que a Perini fez e a Escota também? A gente colocou todo mundo no Expresso. Todo mundo. E compramos um baseline. O que a gente chama disso? 300 usuários é o meu baseline. 300 pessoas pediram reembolso naquele mês. Eu pago os 300. 280 pediram reembolso naquele mês. Eu pago os 300. No mês seguinte, por exemplo, 315 pediram reembolso. Eu pago 315, 15 adicional. Então, eu achei isso sensacional da Expresso. Por quê? Você tem um baseline que você tira da sua média de pessoas durante um período X. Isso eles auxiliaram a Escota, auxiliaram a Perini também, eles vão auxiliar vocês. E você tem essa oscilação ali pequena. Então, ele é nominal, Lisiane, mas você só paga pelo uso. Isso eu achei muito legal mesmo. É correto, Fábio, essa minha explicação ou não? Isso, exatamente. Na verdade, a única coisa diferente é que essa para cima, essa variação para cima, por exemplo, se for muito próximo da média, a gente também absorve, tá? Então, se tiver, por exemplo, 300 e gastar 315, a gente não cobra extra. A única coisa é que a cada 3 meses a gente faz uma avaliação do uso da empresa e se ela estiver utilizando muito acima da média que for contratado, aí a gente negocia um novo contrato. Reajusta, né?
Isso, faz Que é justo. sentido. Então, a variação para cima e para baixo, a maior parte das empresas, esse modelo funciona porque geralmente é uma quantidade média, né? Mas isso é uma coisa bem conversável com as empresas. Por quê? Porque antes a gente já cobrou por usuário nominal, só que a gente percebeu que as empresas elas acabavam deixando algumas pessoas de fora, né? Então, essa pessoa aqui só pede reembolso de vez em quando, eu vou manter ela na planilha. Isso é ruim, porque não fica um processo unificado. Então, por isso que a gente mudou para esse modelo assim. Não, eu gostei muito, cara. Ficou muito legal porque a gente também evita de você ficar adicionando e tirando pessoas do time toda hora e do RP toda hora. Então você coloca seu time inteiro e você, obviamente, faz esse cálculo que o Fábio acabou de explicar. Muito legal mesmo e fica, eu achei muito justo, inclusive. Houve mais uma pergunta aqui do Matheus Miranda. Vamos lá. O aplicativo é instalado no celular particular do viajante ou no celular da empresa? Pode ser um ou outro ou ambos. Você pode instalar onde você quiser. Se vocês agora, pessoal, só para brincadeira, se vocês quiserem entrar no App Store ou no Google Play e procurar por Expresso App, basta você baixar. Claramente você não tem login, né? Porque a sua empresa ainda não contratou, mas basta você baixar, você vai ver o app ali. O que eu considero para a gente fazer? Aqui vocês viram que foi um overview bem curto. A gente sempre faz um demo mesmo, que o time da Expresso puxa junto com a Escota. E caso vocês queiram prosseguir, tá aqui os nossos contatos na tela. Pode entrar em contato tanto com o Fábio, comigo ou com a Cris, e a gente agenda uma demo 1 a 1 com o seu time inteiro. Daí a gente passa na ferramenta, passa no app, passa no app de administrativo e assim por diante. Daí fica bem, bem claro. Mas respondendo, em qualquer celular que você quiser, não tem limite. Eu tenho 2 celulares, por exemplo, né? Algumas pessoas trabalham com 2 celulares, um da empresa em particular. Eu quero instalar nos 2, porque uma hora eu estou com uma hora eu estou com outro. Sem problemas. Você faz o mesmo login nos 2 e você instala nos 2. Eu tenho um celular Android e um celular iOS, né? iPhone. Não tem problema também. Mesma coisa. Você baixa, faz o seu login e vida que segue. Aqui, Fábio, teve uma pergunta do Carlos, que essa eu realmente não sei explicar, tá? Posso integrar com ADFS ou com Azure AD? Então, é colocar o Expresso, o login do Expresso no AD. Foi o que eu entendi. Eu não consigo dizer. Imagino que seja para integrar a base de usuários, né? Base de funcionários. Isso. Imagino. Sim, é possível. Na verdade, assim, o Expresso ele tem uma API tanto de leitura e de escrita bem completa, né? Então, a gente está pronto para receber qualquer tipo de integração. Então, a gente já fez integração com sistemas de viagens, por exemplo. A gente já fez integração com AD para conseguir atualizar a base de usuários. Então, sim, é bem possível de fazer. Aí, geralmente, enfim, a pessoa responsável pelo sistema, né, pelo outro sistema que desenvolve essa integração consumindo a nossa API. E se o sistema tiver alguma API também que a gente consiga consumir, a gente tem pessoas no time que conseguem dar apoio, inclusive, na execução disso. Ótimo, perfeito. Pessoal, vieram poucas perguntas aqui. Na verdade, a gente já passou por todas que veio no chat. Alguém tem mais alguma pergunta ou até quer verbalizar? Pode ficar bem à vontade, tá? A gente tem tempo ainda, a gente pode até extrapolar essa 1 hora, não tem problema nenhum. Eu queria de novo deixar claro aqui para falar sobre dúvidas ou quiserem seguir com uma demonstração, tá aqui os dados, tá? Vocês podem entrar em contato ou também, obviamente, podem ir no Expresso App no site ou pode ir no nosso escotatambém.com. A Lisiane perguntou mais uma coisa aqui, sobre a auditoria das notas, como funciona. É bem legal esse negócio, tá? A Expresso, ela guarda todas as notas no ambiente deles online, né? Então, você tem 100% de acesso às notas digitalizadas, que é o que a Cefaz hoje em dia obriga que você tenha, não precisa mais ser a nota verdadeira. Você pode compartilhar essa base com o seu contador, se você tiver um contador externo, por exemplo, e eles também disponibilizam todas as notas por 5 anos. Mas, por exemplo, os nossos clientes sempre perguntam isso, então eu já vou responder. Mas e se eu cancelar o meu contrato com a Expresso? Obviamente, as notas são suas, eles vão baixar a nota para vocês, disponibilizar em um ambiente X para vocês fazerem um download,
e vocês ficam com um arquivão com as notas para vocês, tá? Então é 100% guardado. E Thiago, complementando, Pode seguir. além de exportar, nos nossos termos de uso diz que a gente também guarda online, tá? Então, durante esses 5 anos, mesmo que a empresa não seja mais cliente do Expresso, a gente guarda essas informações. Ah, show. Ótimo. De Isso, qualquer forma, tem um backup. Tem o backup, exatamente. Tá, legal. Houve mais uma pergunta aqui do Luciano. Quanto tempo de implantação da parte do Expresso com o integrador SAP? Cara, 2 semaninhas a gente faz, tá? Por que 2 semanas? Porque uma semana a gente coloca no ar, eu estou falando parte SAP. Então, como que funciona? Isso foi uma boa pergunta, viu, Luciano? Deixa eu responder aqui o todo. Ô, Cris, me ajuda aqui, essa parte? Como que funciona? A Expresso faz a parte deles de implantação, que é essa parte que eu expliquei. Eles vão entrar num questionário, se você vai apontar por cliente, por projeto, por centro de custo, etc. Daí entra a Escota com a parte SAP. Como que funciona, Cris? Então, aqui dentro do SAP, a gente vai precisar determinar determinação de contas, esse tipo de coisa, empresa que você vai querer lançar, mas esse tipo normal, assim, de qualquer implantação, sabe? Você vai precisar. Então, determinação de contas, talvez ali alguma coisa para ver se vocês têm todos os funcionários criados como fornecedores, se está tudo ali ok com o centro de custo, isso aí que vai determinar que tipos de despesa você lança, se tem adiantamento, se não tem, como que vocês lançam esses adiantamentos, esse tipo de informação que vai ser necessária para fazer o mapeamento ali para poder ativar o cockpit. Show de bola. E daí essa parte, a gente trabalha em 4 mãos com a Expresso, em 6 mãos, na verdade, né? 2 mãos a Expresso, então o time deles é bem acostumado a trabalhar com a gente, tanto quanto, obviamente, o cliente. Então, por parte do SAP, a gente faz todo o protocolo SAP que vocês são mais que acostumados, então dev, QA, produção, documentação e assim por diante. Testa tudo, coloca no ar. É muito legal que o teste ele acontece no Expresso, né? E acontece também no SAP, com as contas que a Cris acabou de explicar, com a Cockpit, etc. E uma vez isso feito, mas leva entre mais ou menos umas 2 semanas processo end-to-end, tá? É bem rapidinho, bem sem dor alguma, tá bom? A Michelle teve mais uma pergunta aqui que eu gostei também. É possível configurar mais de um tipo de relatório? Por exemplo, reembolso de viagem, fundo fixo, pequenas despesas, onde cada tipo de despesa terá sua própria política? Pode responder, Fábio? Posso sim. Na verdade, é a Michelle, né, que fez a pergunta. Michelle, a gente, na hora de parametrizar o Expresso, o nível de parametrização é quase que no usuário, tá? Então, a gente mergulha bem. Por exemplo, eu quero que este usuário especificamente tenha esta política para esse projeto específico. Então, é bem lá no fundo, tá? Então, para cada tipo de relatório, para cada tipo de despesa, políticas, para cada pessoa, você pode criar um fluxo de aprovação diferente. Então, o que a gente vai fazer com você, por exemplo, quero utilizar o Expresso, esse trabalho do gerente de sucesso que a gente chama, a primeira coisa é mergulhar no seu processo, né? Então, vou entender como que funciona, quais são as regras que tem hoje, e aí a gente vai espelhar isso no Expresso. Óbvio, dando sugestões de melhoria quando a gente identificar alguma coisa, mas sim, é possível fazer todas essas parametrizações. Tá? Então, isso é bem tranquilo de fazer no Expresso, e aí vai seguir as regras de política que a gente parametrizar. Então, isso é bem tranquilo de fazer, a gente parametriza com vocês, isso a 4 mãos. Inclusive, hoje a gente tem até algumas questões de upload desses dados, né? Então, não quero cadastrar uma, a gente tem algumas planilhas para upload desse tipo de política, e a mudança depois é bem tranquila. Então, a gente faz um upload inicial das regras do processo de vocês, e aí depois a gente ensina vocês a como fazer esse ajuste. Perfeito. Boa. Isso nessa parte, Fábio, já entra mais uma pergunta aqui, que foi feito se entrar novos funcionários, se é possível que o financeiro coloque esses funcionários para dentro facilmente. Olha, a Expresso ela é muito moderna e ela é o que se chama hoje no mundo de tecnologia de Facebook-like. Ou seja, qualquer um tem que usar tão fácil quanto você usaria o Facebook, e de fato é muito fácil. Então você pode, nessa implantação que o Fábio explicou, eles vão treinar também vocês a modificarem política, adicionarem funcionário, tirar funcionário, licença,
mexer em workflow de aprovação, mexer em alçado. Então, tudo isso é 100% gerenciado pelo cliente. Entretanto, tem um negócio muito legal também da Expresso. Se você tiver dúvidas, basta entrar em contato com eles. Como é um serviço de subscrição, o time deles está pronto para ajudar vocês, tá? Então, isso também está embutido no preço, é muito legal. A gente aqui, quando tem alguma dúvida e a gente não consegue, ou alguma melhoria, ou algum erro que pode acontecer, basta você abrir ali um chat, como em outras plataformas, e você vai ser atendido por eles de forma praticamente em tempo real, né? Isso é muito legal, todo o suporte está embutido. Fábio, tem uma pergunta, deixa eu responder uma aqui da Lisiane, que essa eu acho que é mais para o lado do SAP. Notas do Brasil, o Thiago já explicou da Cefaz. E para as notas fora do Brasil? Lisiane, aqui a gente está falando do... Pessoal, aqui a gente está falando da tomada de reembolso, ela é simplesmente para gestão de reembolso. Ela não tem nada a ver com o fiscal. O que eu quero dizer com isso? Eu tomei reembolso e eu tenho, sei lá, eu tenho algum refis, eu tenho alguma base reduzida, eu sou lucro real e eu posso reduzir. Essa parte é 100% dentro do SAP, não tem nada a ver com a Expresso. Isso segue o fluxo normal de SAP. A gente pode, sim, durante a implementação, ver algum gap que vocês possam ter e ajustar isso, usar o momento de implantação como catalisador de mudança, mas todo esse processo é dentro do SAP. Isso também tem uma outra pergunta abaixo, também serve para Cisco Max, Cisco Serve, etc. Então, eu fui para o exterior, fui para os Estados Unidos, por exemplo. Prestei serviço lá. Andei de Uber, comi no McDonald's e não sei o quê. Eu vou no Expresso, faço a minha foto, faço o meu reembolso, caio na política normal. Cheguei dentro de casa. Eu preciso agora colocar essas notas no Cisco Serve, eu preciso fazer o Cisco Max, eu preciso fazer uma dedução de base. 100% SAP, tá, gente? Espero que tenha ficado claro. Fábio, aqui tem uma que eu realmente não sei, o Carlos fez uma pergunta boa. Se é uma empresa multinacional e eu quero colocar pessoas da Europa, por exemplo, Oriente Médio e Ásia, o app fica disponível no Play Store e na App Store em outros países, e ele também, o próprio app, ele é multilínguas? Sim, sobre isso, na verdade, tem 2 pontos, tá? Hoje, a gente tem o aplicativo em inglês e português, e aí ele fica disponível em inglês dependendo da região que a pessoa tiver cadastrada, né? Aquela região ali que você coloca do celular, do iPhone, do Android, e aí ele transforma em inglês dependendo disso. Então, se você muda o idioma lá, ele fica em inglês. Isso tem essa parte já desenvolvida. E aí tem uma outra parte que aí ainda não tem no Expresso, mas que está no nosso roadmap, que é traduzir a plataforma web, que é a parte administrativa. Então, hoje a parte administrativa ainda está em português, mas o app já é possível usar em inglês e português. Tá. E se eu tiver um celular que está vinculado, por exemplo, à França, por exemplo, ele está disponível no App Store e Play Sim. da França? Perfeito. Sim. Então, respondeu, não sabia disso. Não, isso fica disponível sim. A única coisa é que ele muda a língua, mas sim, fica disponível em outra App Store. Tá. Houve uma pergunta aqui da Michele, que essa também é contigo, Fábio. No cartão corporativo, há alguma integração com o banco para inclusão da fatura? Acredito eu que é para fazer o encontro de contas, né? Sim. Sobre isso, na verdade, tem 2 coisas também. A gente tem hoje, Michele, no Expresso, né, que inclusive é uma coisa que a gente está lançando agora recentemente, que é uma parte de gestão de cartão, né? Então, para receber as integrações com o cartão corporativo. Então, vou usar como exemplo aqui uma integração com o Bradesco, por exemplo, que a gente fez agora recentemente. Como que funciona isso? O cliente ele precisa entrar em contato com o banco e solicitar que eles liberem o arquivo de integração das despesas da fatura. E aí, no caso do Bradesco, por exemplo, cada banco tem um processo, tá? Mas no caso do Bradesco, eles quiseram fazer uma homologação com a gente, então isso é até interessante, porque, enfim, o Bradesco já homologou a gente, então a gente atende todas as regras que eles precisam. E aí o que a gente cria é uma rotina em que o banco envia essa fatura para um FTP nosso, para um local nosso, que a gente recebe isso e importa isso no Expresso. E aí você consegue fazer a conciliação entre os dois.
Essa é uma funcionalidade nova, tá? Eu acho que o Thiago não deve nem conhecer ela ainda, Não que a gente conhecia. lançou recentemente em cima de um case de um cliente. E além disso, a gente tem uma novidade aí para o final desse semestre, que a gente também vai lançar um cartão do Expresso, tá? Então a gente vai ter a possibilidade de integrar o Expresso com um cartão do Expresso, um cartão corporativo pré-pago. Se você não quiser utilizar o cartão do Expresso, você pode continuar com o seu cartão corporativo e aí a gente faz essa integração para o upload da fatura. Aí cada banco tem uma regra, tá? Então tem bancos que enviam essa despesa, por exemplo, D+1, né? Então no dia seguinte você já recebe isso. Vai muito da regra de cada banco. Mas a gente vai receber essas informações e integrar para você ter essa consulta de despesas que já foram prestadas contas, se tem alguma despesa que um funcionário não mandou um relatório de despesas, então você bate essas duas e faz a conciliação. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que essa posso responder, que é do Matheus Miranda. Vocês têm alguma estimativa de custo do processo que seria, ou teria que fazer uma avaliação? De novo, para o Expresso, nós estamos com 60 dias free, implantação, que normalmente tem um custo, zerado, 60 dias de uso, zerado. Sem nenhuma amarra. Então, chegou dia 59, não curti. Desliga, vida que segue para os dois lados. Para SAP, para fazer a integração, o custo varia entre 12 a 15 mil reais, leva mais ou menos 2 semanas de projeto ali, coisa muito rápida, muito tranquila. Então, enquanto o Expresso está fazendo a parte deles, nós em paralelo estamos fazendo a nossa e testamos tudo junto. E daí tem um custo de 12 a 15 mil. A gente teria que fazer uma pequena avaliação ali, são perguntinhas que eu faço no próprio e-mail, tá? Então, não é nada que eu preciso entrar no seu ambiente ou algo do gênero, e eu já envio a proposta rapidamente para vocês. Então, é bem tranquilo isso aí também, não tem, o custo é bem reduzido. E, claro, a gente está fazendo um custo reduzido também para acompanhar a promoção do Expresso e realmente viabilizar isso para vocês. Alguém tem mais alguma coisa? Acredito que não, né? Parou as perguntas. Ô, Thiago, acho que vale explicar um pouquinho como que seria esse processo de conversa pós, porque o que eu imagino que eu acho que seria legal, que dá para a gente mergulhar em cada empresa, tá? Então, pós-webinar, né, tanto a gente aqui, time do Expresso e time da Escota, a gente vai entrar em contato com vocês para, enfim, saber se tem interesse em mergulhar mais nesse processo. Se houver o interesse, a gente faz algumas etapas que vão ajudar vocês a entenderem o todo, tá? Então, uma primeira etapa o time do Expresso, a gente mergulha no processo de vocês para entender como que ele funciona hoje. Então, é uma parte quase uma consultoria para entender o processo de vocês, desenhar fluxo disso e tudo mais. E a gente vai chegar num processo ideal que encaixaria dentro da plataforma. Depois disso, a gente vai mapear a possibilidade de uso de vocês, então, quantos usuários vocês têm, né, fazer aquele trabalho que a gente fez com a Fábio Perini, para vocês saberem quanto que vai ser o custo de vocês depois dos 60 dias, se vocês optarem por continuar. E aí a gente entra numa parte de demo de produto mesmo, né? Então, eu quero ver o Expresso funcionando, quero entrar no detalhe, quero ver como é o lançamento de despesas. Então, a gente mergulha nisso com vocês, junto com a tal da calculadora que eu falei durante a apresentação, que a gente consegue fazer uma estimativa de quanto que a sua empresa gasta com esse processo. Então, a gente faz tudo isso, geralmente isso corre muito rápido, que é um processo que ajuda vocês a tomarem essa decisão. Então, eu imagino que boa parte das dúvidas também vão surgir quando a gente mergulhar na ferramenta, e aí, claro, a gente, Thiago, Cris, mas as pessoas que forem envolvidas, elas vão ajudar vocês a tirarem essas dúvidas. Com certeza. Boa, Fábio. E, de novo, tá os nossos contatos, basta entrar em contato. A gente também, óbvio, proativamente vamos entrar em contato com vocês, mas caso a gente não entre ou por alguma razão se perdeu na comunicação, basta passar um e-mail para qualquer um desses aí. Também todos os nossos canais e mídias sociais, etc., são 100% abertos, tá? Tanto a Expresso quanto a Escota está sempre checando. Vamos também disponibilizar essa apresentação e o vídeo no YouTube para vocês compartilharem dentro de casa com outras pessoas, até reassistir. Mas eu acho que realmente o ideal é que a gente siga para isso que o Fábio explicou, né? Os próximos passos seria uma demo, conversar um pouco mais, fazer os cálculos, até para vocês demonstrarem que essa ferramenta, ela, de fato, devolve o dinheiro para vocês.
E aqui, falando do público SAP em particular, a gente é acostumado a... Tem anos, né, que a gente... Por que a Escota trabalhou com a Expresso? Tem anos que esse problema não é resolvido. Ele é tentado resolvido via... Eles tentaram resolver via o Travel, né, no FI lá, o FI Travel. Ele é bem manco. Tentaram resolver de N formas. E daí veio a Expresso, a gente teve um encaixe muito grande de cultura, enfim, de organização ali, e as coisas andaram. E existem outros concorrentes da Expresso que é muita coisa para a grande maioria das empresas. A Expresso veio para cumprir, para fechar uma lacuna que realmente era muito necessária. E ele faz exatamente o que ele é proposto, não mais do que ele é proposto. Então, isso é bem interessante que vocês realmente aprofundem mais. Obrigado, Matheus. Guarde o seu contato. Se você precisar de alguma coisa, entre em contato direto comigo ou com nós três aqui. Obrigado. Pessoal, vamos ficar por aqui, então. Obrigado a todos mais uma vez por esse tempo. Eu espero que todos estejam bem aí durante essa pandemia, os queridos de vocês. Logo, logo voltaremos ao normal. Tanto a Escota quanto a Expresso está em 100% de operação. Então, se vocês esperam de alguma coisa, estamos sempre ligados aí, tá? Obrigado por tudo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Boa semana.